Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ, atualmente mestrando da COP, e hoje nós vamos começar os nossos assuntos sobre termodinâmica, ou a termoquímica, e nós vamos começar falando sobre os gases ideais. Então, esse capítulo vai ser uma grande revisão, mas a gente vai passar um pouquinho mais rápido e a gente vai direto para o ponto que importa depois, ok? Então, a primeira coisa que aconteceu em ordem cronológica, na área da pesquisa, foi que veio primeiro foi a lei de Boyle, que ele percebeu que o comportamento e a relação entre pressão e volume, ele seguia mais ou menos o seguinte, isso aqui, ó. Suponho que isso aqui, gente, tá um eixo certinho, retinho, ok? Ele percebeu que tinha mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Onde, se você pegasse aqui um ponto, por exemplo, 2P, e aqui um ponto P, tá, de pressão, então aqui é a pressão e o volume, ele observou que para uma pressão P, você teria obtido um valor de volume V, e para a pressão 2P, ou seja, quando eu dobrava a minha pressão, eu reduzia o meu volume em 2. Então, Boyle ele percebeu o quê? Ele percebeu que existia uma certa relação inversamente proporcional entre volume e pressão, certo? Então, o que ele está mostrando a partir desse gráfico é o seguinte: ele está montando que existe uma relação entre a pressão 1, a pressão 2 com o volume 1 e o volume 2. Então, o que ele está escrevendo aqui, basicamente aqui, pressão 1 vezes o volume 1 tem que ser igual a pressão 2 vezes o volume 2. Logo em seguida veio Charles e ele criou o que a gente falou da lei de Charles. E ele observou agora um outro comportamento. Ele observou que, agora se eu faço um gráfico temperatura por volume, ele observou algo do tipo aqui, ó. Você pega uma temperatura T1 e eu pego uma temperatura aqui T2, eu vou obter um volume V1 e um volume V2. E seguia, galera, algo parecido com isso aqui, ó. Tá? E a interpretação desse resultado traz para a gente uma outra equação, que é a relação entre volume e temperatura. Então, a relação entre volume e temperatura que Charles observou foi a seguinte, que V1 sobre T1 era igual a V2 sobre T2. E vendo tudo isso aí que aconteceu, chegou um cara chamado Clapeyron e falou assim: vamos juntar tudo isso aí numa equação só, e ele obteve a lei dos gases ideais, ou que também a gente conhece como equação de Clapeyron, ok? E essa equação, aqui, lei de Clapeyron, ela é dada por a pressão vezes o volume, ela é igual a nRT, ok? Onde P é a pressão, V é o volume que esse gás vai ocupar, R é a constante dos gases universais, a gente vai ver que ela pode ter várias unidades, tá? E temperatura é T, sempre em Kelvin, ok? Então a gente sempre vai precisar trabalhar o R de acordo, a gente sempre vai trabalhar com os valores relacionados no sistema internacional. E o R, por consequência, ele também tem que estar concordando com essas relações, com essas unidades que nós vamos estar colocando dentro do nosso problema. Tá? É, essa equação que a gente vê em cima, ela é fruto de anos e anos e anos de estudo e observações experimentais. E pode ter certeza que você vai usar ela mais do que você possa imaginar. Porque a maioria dos problemas na engenharia, a gente costuma supor, né, que a gente está trabalhando com gás ideal. Quando nós não estamos trabalhando com gases ideais, você vai ver lá, quando você for estudar termodinâmica mais aprofundada, que você vai ter equações de estados. E aí o buraco é um pouco mais embaixo, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Mas, por exemplo, para você ter um projeto inicial de engenharia e você quer ter uma ideia inicial de como vai ser esse projeto, dimensões de alguns equipamentos, dimensões de proporções de temperatura, variações na pressão, na temperatura, você pode começar por um gás ideal ali para ter uma ideia de como vai ser esse comportamento. Okay? E um gás ideal, ele é um gás que ele está, ele precisa ter
uma certa utilidade. E para que essa lei serve, então? Essa lei ela é bem útil para a gente descobrir parâmetros de um gás, como eu falei, né, como por exemplo a pressão ou mesmo a temperatura. Mas mais do que isso, ela permite a gente calcular o comportamento de um gás com a mudança de um dos parâmetros. Então, por exemplo, se eu mudo temperatura, o que vai acontecer com o meu volume e com a minha pressão? Se eu mudo pressão, o que vai acontecer com a minha temperatura? Ou vice-versa. Então, é de extrema importância você ter essa equação dos gases ideais. Então, isso aqui é a equação que a gente chama equação de Clapeyron ou equação de estado para gases ideais, ok? Então, por exemplo, aqui, vamos supor, né, que a gente tem uma situação 1 com pressão e temperatura e volumes específicos. Então, vamos supor que a gente tem a primeira situação, que vai ser P1, V1 igual a nRT1, ok? Em seguida, a gente vai fazer uma expansão nesse gás, mudando o volume e a pressão, por exemplo. Então, a gente vai mudar volume e pressão, por exemplo, ok? Então, a gente vai ter aqui P2, V2 igual a nRT2, ok? Como nada foi dito sobre adiabático ou coisas do tipo, a gente está mudando todos os parâmetros por consequência. E como nós não adicionamos nenhum gás a mais, o número de mols tem que ser permanecido constante. Então pensa lá, você pegou um recipiente, né, um mini reatorzinho, estava numa pressão P1, tinha um determinado volume ali dentro, e também você tinha uma determinada temperatura ali, depois você alterou todos esses parâmetros, ok? Então, olha que legal. A gente sabe, né, que NR vai ser uma constante. Então, se eu escrevo NR para os dois lados aqui, eu vou ter NR vai ser igual a P1, V1 sobre T1. E aqui embaixo eu vou ter que NR é igual a P2, V2 sobre T2. E eu sei que NR é constante para os dois casos. Com isso, eu chego numa relação super importante conhecida como lei combinada dos gases. Lei combinada dos gases, que ela diz o seguinte, que P1, V1 sobre T1 tem que ser igual a P2, V2 sobre T2. Gente, lembrando sempre, isso aqui vale para gases ideais, ok? Gases ideais. Falou em gases reais, você vai ter que pegar outras relações para você tratar aquilo como a física do problema prediz, ok? Outro cara também que foi muito importante foi o Avogadro. Foi um cientista famoso, é o mesmo cara que descobriu o mol, o número de Avogadro. Ele percebeu que nas mesmas condições de temperatura e pressão, um mol de gás ocupa o mesmo volume. Isso independia da sua identidade química. Ou seja, tanto faz se eu estava trabalhando com hidrogênio, com hélio, com qualquer outra coisa, oxigênio, se eu tivesse na mesma temperatura, pressão, ele iria ocupar o mesmo volume. Daí surgiu o volume molar de um gás na CNTP, que é as condições normais de temperatura e pressão. Então, na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, onde tudo é medido aqui em T igual a 0 graus Celsius e pressão igual a 1 atm, foi observado que para um gás ideal, a gente tem a seguinte relação, né? PV igual a nRT. Então, RT sobre P é igual a V sobre N. Isso aqui é o que a gente chama de V barra, que muitas vezes é conhecido como volume molar, ok? Na CNTP, foi observado que o volume de um gás ideal, tá, nas condições de CNTP, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros, ok? Então, lembre-se disso, galera. O volume molar de um gás na CNTP, para cada 1 mol, eu vou ter 22,4 litros sendo ocupado, beleza? Mas vamos agora pensar em mistura de gases. Agora a gente vai pensar em mistura de gases, tá? Isso tudo que a gente viu até agora foi para gases isolados. Vamos pensar nas misturas agora. Misturas gasosas. Beleza, na vida real a gente sempre vai encontrar diversas misturas de gases que não reagem entre si
como por exemplo na atmosfera, que a gente tem uma composição ali, né, majoritariamente de nitrogênio e uma parcela de mais ou menos 21% de oxigênio. Existem alguns traços de outros gases ali, por exemplo, argônio e outros, mas majoritariamente a gente pode dizer que nós temos 21% de oxigênio e o restante de nitrogênio. Nesse caso, como esses gases vão se comportar? Do mesmo jeito que a gente acabou de ver para um gás só, isso depende da misturinha que a gente vai estar trabalhando. Quando os gases não se misturam entre si, a gente tem uma mistura que se comporta como um gás simples, ok? Ou seja, a gente pode aplicar PV igual a nRT. Então, se o gás não se mistura, podemos usar PV igual nRT, ok? Que é o do gás ideal. Mas cada gás tem sua própria pressão na mistura e daí que sai o conceito de pressão parcial, ok? Então, se não se misturar, a gente pode usar gás ideal, mas lembrando que a gente vai precisar fazer esse feeling do que é a pressão parcial. Então, numa mistura de gases ideais, cada gás tem uma pressão. E a pressão total, ela vai ser a soma dessas pressões parciais. Então, o que acontece? A pressão total, ela é igual ao somatório das pressões parciais de cada um desses componentes, ok? Então, por exemplo, vamos pensar ali na nossa atmosfera, né? Vamos supor que a atmosfera, aqui está o ar, né? Ar, esse aqui é o ar, e ele tem oxigênio e nitrogênio. Então, a pressão total desse sistema, ele vai ser a pressão de O2 mais a pressão de N2, correto? E a pressão parcial do O2, onde, né, a gente está vendo que a pressão PO é a pressão parcial de oxigênio e PN é a pressão parcial de nitrogênio. Nesse caso, então, como a gente falou, né, cada um desses caras vai ser regido pela lei dos gases ideais, ok? Então a gente pode escrever da seguinte forma, que PO2 mais PN2 tem que ser vezes V igual a nRT. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque a gente viu lá no início que a pressão total do meu sistema é a soma das pressões parciais. Então isso aqui vale P. E no final isso aqui se torna PV igual a nRT, ok? E como que a gente pode calcular, né? Opa, tá aqui em cima de mim. Como que a gente pode calcular agora usando essas pressões parciais? A pressão parcial também, galera, ela pode ser calculada de outra forma, tá? A pressão parcial de um componente I, ela pode ser calculada como sendo a pressão total do meu sistema vezes a fração molar desse componente na minha fase gasosa, ok? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 de pressão total e eu tenho 50% de nitrogênio e 50% de oxigênio. Então, a minha pressão parcial de nitrogênio vai ser 5 atm. E a minha pressão parcial de oxigênio também vai ser 5%, porque eu tenho essas condições, ok? E, novamente, se eu faço, então, aqui P, certo? Eu sei que P, o somatório das pressões parciais, concorda? Elas têm que ser igual a quem? Igual à pressão total, correto? Agora vamos supor que a gente tenha dois gases aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui PI, YI, vou botar 1, né? Vamos chamar de pressão 1, pressão 2. P1 mais P2 vai ser igual à pressão total. Show de bola? Igual a gente viu anteriormente. Então, gente, é muito importante lembrar disso. A minha pressão parcial, ela é a pressão total do meu sistema multiplicado pela fração molar desse componente dentro da minha mistura. E lembrando mais ainda, isso só pode valer quando os gases não se misturam, ok? Se eles se misturarem, babou tudo, beleza? Então espero vocês agora A gente vai estudar agora um pouquinho de termodinâmica. A gente vai estudar sobre a primeira lei da termodinâmica, a espontaneidade de processos e a terceira lei da termodinâmica no próximo vídeo.